Então, boa noite, pastor, boa noite, igreja. É sempre gostoso, né, a gente lembrar aquilo que Deus fez, não é? Quantas coisas Deus fez. O Salmo 103 fala assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E realmente, quando nós paramos para pensar nas muitas bênçãos que Deus realizou aí em Mococa, e a luta que a gente teve, mas a gente era há 45 anos atrás, né? Então nós tínhamos muita disposição de andar, de fazer os cultos, de ir nas casas. E como foi bom para mim, para minha vida, esse tempo aí em Mococa. Eu não vou falar o nome das pessoas, mas o nome da família do seu Nico eu tenho que falar, porque foi a casa que me hospedou. Né? De repente, eu tinha 5 sobrinhos, né? E eu cuidava dos 5 sobrinhos. A Patrícia ainda a gente pegava no colo, a gente penteava ela quando ela saía do banho e ficava no colo. E quantas vezes, né? O Binho não queria ir para a escola e a gente tinha que tapear, agradar para ele ir à escola, né? Ele gostava muito dos passarinhos, e eu vivia na casa da Enilda igual como eu vivia na minha casa, e realmente foi uma alegria para mim, o tempo que eu morei aí em Mococa, não só pela parte que eu aprendi de Deus, de confiar em Deus, a parte de ver como é que Deus supria as necessidades, como Deus fazia, mas também nesse convívio familiar que eu tive na casa do seu Nico. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Quantas noites a Enilda e eu não dormíamos, porque a gente ficava conversando, o que vai fazer com isso, o que vai fazer com aquilo, e a gente ficava trocando ideia, quando a gente olhava já era de manhã. E, então era muito gostoso, foi muito gostoso para mim esse tempo em Mococa. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 13, e nós vamos ver o sermão de Paulo em Antioquia. Provavelmente esse sermão foi falado, foi ensinado, uns 50 anos depois do nascimento de Jesus. A Bíblia de Estudo da NVI, Nova Versão Internacional, diz que foi mais ou menos ano 48, porque foi a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé. Nós vamos ler primeiro o versículo 36 de Atos, capítulo 13, que diz assim: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Davi, servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. E quando eu li esse sermão de Paulo aqui em Antioquia, eu fiquei pensando, por que será que ele citou Davi? Né? Porque pela Bíblia da NVI, pela Bíblia de Estudos, a gente pode ver na introdução do livro de 1 Samuel, que naquele esquema que eles fazem, aquelas referências cronológicas, a Bíblia cita o ano do nascimento de Davi como sendo 1040 anos antes de Jesus. Então, um homem que nasceu 1040 anos antes de Jesus, e depois Paulo cita ele na primeira viagem missionária, já tendo se passado 50 anos do nascimento de Jesus, a gente pensa, qual seria a força do exemplo de Davi que podia ajudar Paulo a ensinar alguma coisa a essas pessoas de Antioquia? Então, a gente vai analisar um pouquinho a vida de Davi e ver por que Davi foi chamado, conforme o desígnio de Deus, ele foi um exemplo servindo a sua geração e as gerações futuras, né? Porque, para fazer uma conta redonda, já tinham se passado 1100 anos
desde que Davi tinha nascido. E Paulo estava falando dele como sendo um exemplo a ser seguido. Nós temos ouvido desde sexta-feira a palavra dos irmãos que vêm falar à igreja, e a gente tem visto que Deus tem mandado um recado para cada um de nós. Na sexta-feira, por exemplo, o presbítero Pedro falou sobre Salmo 1, sobre o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém também no caminho dos pecadores. Então, quando a gente está lendo o Salmo 1, a gente fica pensando que a pessoa que não procura essas companhias, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, ele é como o versículo 3 fala, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. O homem que busca a Deus, o homem que procura conhecer a lei do Senhor, o homem que procura viver de acordo com a palavra de Deus, ele é como uma árvore junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem-sucedido. A palavra de Deus está nos ensinando isso. O presbítero Pedro, sexta-feira, falou sobre isso, a necessidade de nós sermos, como Davi foi, um servo para a nossa própria geração e para gerações futuras. Né? Vivermos de tal modo que as pessoas, olhando para a nossa vida, elas não nos elogiem, mas elas deem glória a Deus. É assim que a palavra de Deus fala em Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que nós devemos viver desse modo para honrarmos ao Senhor. Ontem, o Francisco nos falou de Jeremias 17, e ele nos falou sobre o arbusto solitário e a árvore que estende as suas raízes para o rio. Essa árvore que estende as suas raízes para o rio, ela não teme o calor. O versículo 8 fala que a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o rio, ela não receia quando vem o calor, mas a sua folha continua verde. E no ano da sequidão, no ano da pandemia, ela não se perturba e não deixa de dar fruto. É importante para nós. Que exemplo nós estamos dando para as gerações futuras, para a nossa geração, que ajuda nós estamos dando para nós passarmos essa crise que nós estamos passando? Que ajuda nós estamos proporcionando às pessoas que estão perto de nós, não é? Aqui a palavra de Deus nos fala que nesse primeiro sermão que Paulo fala aqui em Antioquia, ele e Barnabé, indo à sinagoga, estavam indo à sinagoga e ouviram a leitura da lei, dos profetas, e aí o versículo 15 de Atos 13 diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, Paulo se levantou e começou a lembrar ao povo a maneira como Deus tinha sustentado o povo desde o Egito, como Deus os tirou do Egito com um braço poderoso, como Deus os guiou pelo deserto, por aqueles caminhos, e de 450 anos que eles tinham ficado lá no Egito, e depois como Deus deu a eles juízes, como deu profetas, até que eles escolheram ter um rei,
que foi Saul. E a palavra de Deus nos fala que Saul desagradou ao Senhor, e então Deus, eu estou lendo no versículo 22, então Deus falou com Samuel: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da mesma maneira como Deus estava procurando Davi para ser o líder do povo no tempo determinado, Deus procura também hoje pessoas que ele possa usar, pessoas que possam ser como a árvore junto às raízes, pessoas que possam dar fruto mesmo no ano da sequidão, pessoas que possam ajudar outros mesmo nas horas difíceis, nas horas da provação. E Deus está nos chamando. Nós não podemos ser como o arbusto solitário de Jeremias 17. Nós temos que ser como árvores que estendem as suas raízes para o rio. Para nós pensarmos, Davi serviu a sua geração. Nós estamos servindo a nossa geração? Vamos lembrar um pouquinho do começo da vida de Davi. A história de Davi está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Davi era o caçula, né? Um dia, quando Deus falou com Samuel, Deus disse assim: Samuel, vai até Belém e vai na casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, eu escolhi um que vai ser rei. E Samuel foi. E quando Samuel chegou lá, os anciãos da cidade ficaram preocupados e perguntavam: é de paz a tua vinda? E Samuel dizia: sim, é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. E ele foi à casa de Jessé e os seus filhos e os convidou para eles oferecerem um sacrifício ao Senhor. E Samuel ficou olhando para os filhos de Jessé. E ele viu o mais velho, Eliabe, que já era um homem bonito, bem colocado, e ele pensou: acho que é esse que vai ser o rei. Mas Deus disse: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Então, depois de Eliabe, passou Abinadab, depois passou Samar. Os 7 filhos de Jessé passaram diante de Samuel, e Deus não escolheu nenhum deles. Então, Samuel perguntou a Jessé, estou lendo no 1 Samuel 16, 11. Acabaram-se os teus filhos? Aí ele disse: não, tem o caçula, que está cuidando das ovelhas. E Samuel falou: nós não vamos sentar à mesa sem que ele chegue. Então mandaram chamar a Davi e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. E Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E é interessante a gente pensar, aqui a Bíblia continua contando a história de Davi, e diz que Davi foi então ao palácio para servir a Saul, tocando a harpa, porque Saul tinha um espírito maligno que o atormentava. Mas é interessante que quando o rei Saul manda chamar Davi, ele fala assim: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. É interessante a gente reparar isso, porque Davi tinha sido ungido rei. E ele podia dizer ao seu pai assim: ô pai, agora que eu vou ser rei, eu não posso mais cuidar de ovelhas, né? Eu vou cuidar
de me preparar melhor para ser o rei. Então, eu não vou mais cuidar das ovelhas, o senhor arranja outra pessoa. Mas não foi assim que ele fez. Ele continuou cuidando das ovelhas até o tempo que Deus permitiu, até o tempo que Deus determinou. Então, a gente repara que Davi, ele era um rapaz, né, simples. Ele não ficou orgulhoso. Ele não ficou procurando saber com Samuel, que dia que eu tomo conta do reino? Quando é que eu vou começar a reinar? Quando é que vai chegar a minha vez? Ele não ficou perguntando nada disso. Ele teve a ideia, a noção, o chamado para ser um rei, e ele sabia que ele seria o rei, mas ele esperou o tempo, não é? A gente pode ver isso também em 1 Samuel 17, versículo 14 e 15, que mostra que Jessé mandava Davi ir lá nas batalhas, lá na guerra com Golias, ele mandava Davi ir até lá. E o capítulo 17, versículo 14, fala assim: Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul, que é o Eliabe, né, o Abinadab e o Samá. Aí o versículo 15 diz assim: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então, Davi servia ao pai dele, indo lá ver se os irmãos estavam bem, levar queijo para o comandante, fazer algumas coisas assim, mas ele voltava para casa e continuava tomando conta das ovelhas. Ele não ficou orgulhoso, ele esperou o tempo certo. Muitas vezes nós não temos paciência de esperar o tempo, né? Achamos que se Deus falou que a gente vai ter tal coisa, a gente quer hoje. Ou a gente quer saber quando é que vai ter. Mas Deus não falou nada, Samuel não falou nada. Davi é que ficou cuidando, continuando a cuidar das ovelhas e atendendo os pedidos do seu pai de levar comida para seus irmãos, de levar um agrado para o comandante de 1000 soldados, e Davi continuou servindo assim. Ele continuou humilde, né? É interessante a gente ver que quando Davi escreve o Salmo, que na nossa Bíblia está colocado como Salmo 19, no Salmo 19, no versículo 13, Davi fala assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Mostramos a necessidade da gente ser humilde. Também da soberba, guarda o teu servo. Né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que começa tão bem, e aí ela é promovida, tem um cargo melhor, e aí ela fica orgulhosa daquele lugar, ela crê que ela conquistou aquele lugar, e ela passa a ser uma pessoa orgulhosa, né? Mas Davi conservou a sua humildade. E a palavra de Deus nos fala, se você quiser ler, começando no capítulo 16 de 1 Samuel, indo até o fim de 1 Samuel, você vai vendo Davi, como ele vai conseguindo o sucesso no trabalho dele. Ele vai para o palácio, ele fica tocando para o rei, ele mata Golias, ele casa com a filha de Saul, Mical, ele se torna amicíssimo de Jonatas, o filho de Saul, e ele se torna, infelizmente, alvo da inveja de Saul. Porque quando eles iam para as batalhas, depois quando eles voltavam e eles tinham vitória, as pessoas cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares.
E Saul foi sentindo inveja de Davi. E Saul começou a perseguir Davi. Davi, no Salmo 69, ele fala: Senhor, eu não consigo com esses meus inimigos. Eu estou como que sufocado pelos meus inimigos. Por quê? Porque Saul não fez outra coisa, deixou o reinado, só ficava lutando contra Davi. Ele teve muita inveja. E aí, no Salmo 69, Davi fala assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Davi vivia uma vida de perseguição. Saul não dava descanso. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. Nós estamos em 1 Samuel 17 e vamos até o 24. E quando a gente chega no capítulo 24 de 1 Samuel, a gente vê que Davi estava com seus homens dentro de uma caverna. E Saul entrou naquela caverna. E Saul não viu que Davi estava no fundo da caverna, mas Davi viu quando Saul entrou e reconheceu. Então, os amigos de Davi diziam assim: aproveita, hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego nas mãos o teu inimigo. Aproveita, Davi, aproveita. E Davi levantou e com a espada cortou um pedacinho da roupa, do manto de Saul. E ele se sentiu mal por ter feito isso. E no capítulo 24, verso 6, Davi diz: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi teve a chance, ele podia dizer assim: Deus facilitou para mim, porque o Saul entrou na caverna e ele nem me viu, e eu estou agora com ele aqui com facilidade para eu poder matá-lo, e eu vou fazer isso porque o reino é dado a mim. Há muito tempo que eu estou esperando esse reino, e agora eu tenho essa oportunidade. Mas ele não fez. Ele não fez e nem permitiu que seus moços, que seus amigos fizessem alguma coisa contra Saul. Depois, no capítulo 26, a gente vê novamente Davi tendo uma oportunidade de matar Saul. Todos estavam dormindo. Davi desceu com o seu amigo Abisai e eles chegaram no acampamento e Saul estava dormindo, os soldados estavam dormindo, todos estavam dormindo. E Davi podia ter matado Saul, mas ele só pegou a lança e a bilha de água, que estavam bem pertinho de Saul, e foi embora. E depois, quando estava longe, estava salvo, ele gritou: se eu quisesse, eu teria matado você, Saul. Eu não quero perseguir você. Deixa de me perseguir. Vive, cuida da tua vida, deixa eu cuidar da minha vida. Não fica me perseguindo. Aí, na hora, Saul falou: ah, é isso mesmo, você é muito bom e tal. Ele se reconcilia, mas cada um vai para o seu lado, porque Davi já conhecia Saul. Então, é difícil a gente ver. Só depois que Saul morreu, quando Davi já tinha 30 anos, é que Davi assumiu o trono. A palavra de Deus nos fala que no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, no versículo 4, a palavra de Deus nos fala que Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Então, Davi morre com 70. Novo, né? Mais novo que eu. Novo para aquela época em que as pessoas viviam tantos anos.
Mas ele começou a reinar com 30 anos. Então, tudo isso que aconteceu, dele não matar Saul, dele lutar a favor do povo de Deus, tudo isso aconteceu quando ele tinha entre 20 e 30 anos. Hoje, às vezes, a gente vê um jovem de 20, 25 fazer uma coisa errada, a gente fala assim, mas ainda é jovem, vamos ajudá-lo. Tá certo. Mas naquele tempo, Davi não tinha ninguém que pudesse aconselhá-lo. Ao contrário, seus amigos diziam, mata, mata, o reino é teu, vai. Mas ele resistiu, porque ele sabia que ele tinha que esperar pela hora que Deus ia marcar, pela hora que Deus ia definir. Ele não podia avançar, ele tinha que andar no ritmo que Deus mandava. E então o versículo de 2 Samuel 5, 4 e 5 diz, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá. Então, Davi começou a ser rei com 30 anos. Ele serviu a sua geração sendo um homem segundo o coração de Deus, como Atos 13, 22 nos fala. Ele foi perfeito? Não. Ele falhou muitas vezes. Ele falhou como rei, porque a palavra de Deus nos fala, em 2 Samuel, capítulo 11, que no tempo que os reis, a palavra diz, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi não foi. Era a responsabilidade dele como rei ir para a guerra. Ele não foi. A Bíblia nos conta que, o versículo 2 do capítulo 11, que uma vez ele se levantou da cama e estava passeando no terraço e viu Batseba tomando banho e desejou que Batseba se tornasse sua mulher, mandou buscá-la, teve relação com ela e ela engravidou. E a história é até triste. Você pode ler depois, 2 Samuel capítulo 11, o erro de Davi e as consequências pesadas, tristes. Mas é nessa ocasião que ele escreve o Salmo 51, quando ele diz ao Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Né? O Salmo 51, quando ele pede isso, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Davi se arrepende do erro, mas teve que arcar com as consequências. Foi bem difícil, foi muito triste, mas porque ele se desviou das responsabilidades dele e procurou um caminho fácil, mas que o levou à derrota. Ele falhou também como pai. É interessante a gente ver que ele teve muitos filhos, ele teve muitas mulheres, e ele teve muitos filhos, e ele não podia, não sabia, não teve ajuda, ele não pôde cuidar bem dos filhos dele. A palavra de Deus nos fala que ele, segundo Samuel 13, versículo 21, é quando acontece que Amnon estupra a sua meia-irmã, que chama-se Tamar. Muito triste, e Tamar fica arrasada. E a palavra nos fala que Absalão a recolhe e a ajuda. Absalão é o outro irmão, e a ajuda. E o versículo do capítulo 13, versículo 21, nos diz assim,
Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ele viu que foi errado, ele lamentou que foi errado, ele ficou zangado porque isso tinha acontecido, ele teve ira, mas ele fez o quê? Nada. Nada. Não fez nada, não chamou Amnon, não arrumou a Tamar, não cuidou de nada disso. Absalão tomou as dores da sua irmã e depois matou Amnon. Essas dificuldades familiares foram muito ruins para Davi. E a gente vê também quando Absalão quer o reino, e a palavra de Deus nos fala em 2 Samuel, capítulo 18, que Absalão é morto, né? Joabe mata Absalão por lealdade ao rei Davi, e quando Davi fica sabendo, é muito triste. O versículo 33 do capítulo 18 diz assim: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Uma experiência muito triste, né? Mas Davi não tinha força para chamar a atenção de ninguém, porque ele mesmo tinha procedido mal. E mesmo ele tendo sido perdoado, essas consequências continuavam. E então, Davi sofreu muito por causa da sua... por causa do seu pecado, por causa de muitas coisas que ele fez em desacordo à lei do Senhor. Ele teve um outro filho também, Adonias, que era um homem muito bonito. E já estamos indo para o primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 5. E Adonias queria reinar. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Jamais seu pai o contrariou. Jamais Davi disse assim: por que você está fazendo assim? Davi nunca falou com os filhos sobre isso. Davi nunca chamou atenção. Davi falhou como pai. Mas ele era o homem que se arrependia, que voltava para Deus, que pedia perdão, né? Tão bonito a gente ver como ele fala, no Salmo 16, Davi fala: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Também no capítulo 18, ele fala: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Davi buscava em Deus a segurança que ele precisava, o consolo que ele precisava, o conforto, nessas falhas que ele tinha, nessas dificuldades que ele tinha na família, ele buscava o Senhor. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Por nunca ter errado? Não. Mas por ter sempre procurado voltar para perto de Deus. Porque sempre se arrependeu dos seus erros e voltou para Deus. A palavra de Deus nos conta ainda, já terminando, que Davi teve vontade, já que quando a gente lê em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2 e 3, a vida estava em paz, as coisas estavam
mais organizadas. Davi já tinha uma casa para ele, e ele estava tendo descanso dos seus inimigos, segundo Samuel, capítulo 7. Então, ele chamou o profeta Natã, e ele disse: olha, Natã, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. E o Natã disse: faça tudo o que está no seu coração. Mas à noite veio a palavra do Senhor a Natã e disse: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Então Deus disse: olha, Davi, você está com esse desejo de fazer uma casa para mim, um templo, mas eu não quero que você faça. Quem vai fazer é o seu filho, Salomão. Não é você. E é bonito a gente ver o que Davi faz. Ele podia ter ficado zangado e falado: ah, Deus, mas eu queria tanto fazer uma casa para o senhor não quer? Ele vai diante de Deus, depois que ele ouve esse recado de Natã. E no versículo 18, ele fala assim para Deus: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. E o versículo 25. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Então, Davi recebe a resposta de Deus dizendo: eu não quero que você faça casa para mim. Eu não quero. Mas eu vou abençoar a tua família e teu filho vai construir o templo para mim. E ao invés de Davi ficar aborrecido, ele louva o Senhor pelo que o Senhor há de fazer aos filhos dele, a geração dele. É da geração de Davi que vem o Senhor Jesus. Então, é muito importante a gente ver as atitudes de Davi. Ele falou, falhou. Mas ele procurou sempre estar perto do Senhor e procurou sempre servir a geração dele e a geração futura. Uma outra coisa importante também é que Davi preparou para o templo. A gente vai ver isso lá em primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Davi dá para Salomão a planta do templo e também dá as ofertas que ele preparou para o templo do Senhor. E quando a gente vê que Davi ora ao Senhor agradecendo pela oportunidade que teve de preparar aquelas ofertas. Veja só, 1 Crônicas 29, de 10 a 14, nós lemos a oração, uma parte da oração de Davi. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em
em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Davi serviu a Deus, servindo a sua geração, deixando um exemplo para não só para os seus filhos, as pessoas da geração dele, mas também para nós. E nós? Qual é o nosso compromisso com o Senhor? Seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que no devido tempo vamos dar o nosso fruto? Seremos úteis para o Senhor naquilo que o Senhor determinar e pedir de nós? Ou ficaremos brigando, lutando pelo nosso lugar, pelo nosso espaço? Como nós estamos agindo, né? Na verdade, Davi serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. A nossa oração é que cada um de nós possa ser não um arbusto solitário no deserto, mas uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que dessa maneira nós possamos servir a nossa geração conforme o desígnio de Deus, sendo fiel e leal ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.